paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. A paz invadiu meu coração, A paz, de repente me encheu de paz, a paz, como se o vento de um tufão a paz arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução a paz, invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, a paz, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, Eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. A paz. Vocês não sentem paz, né, de ouvir essa música? Boa noite, gente. Boa noite. E Boa noite. a Ana está toda Boa azul. noite. A gente está trabalhando no Barba Azul. Você tá no tema, né, Ana? Pois é, eu gosto, sabe? Eu Luz sei que azul. na tela, aí na tela tá muito azul, mas não tá tão azul aqui, sabe? Tá Entendi. azul, mas não do jeito que tá aparecendo aí. Descansa a vista, né? Ah, eu gosto muito, sabe? Eu lembro que eu fui para Aparecida do Norte e lá tem uma sala de Nossa Senhora, que é uma sala azul. Primeira vez que eu fui, me deu um impacto, sabe? Vontade de ficar lá. E aí eu gosto de colocar luzes assim, sabe? Aí você Eu tenho trouxe uma abajur aqui. a sala azul para sua casa. Olha que lindo isso. Trouxe a sala azul para minha casa, justamente. Que lindo. Boa noite, a Ju está aqui. Tem mais, a Cecília. Bem-vinda no clube, Cecília. Obrigada.
Obrigada a todos. Vou participar, não conheço, e hoje eu vou para minha primeira participação e vou observar vocês. Fico muito Isso, grata. você vai curtir. Fica à Vou, vontade aqui, tá? A tá bom. Catiusca, boa noite, Catiusca. Boa noite, gente. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Carol, boa noite também. Boa noite, gente. Ô, Ju, senti sua falta no sábado, viu? Foi aniversário do meu filho, Você acha André. que eu não ia sentir sua falta, né? Gratidão. Foi aniversário do Miguel e a gente ficou o dia todo conversando, tudo, enfim. Gratidão, viu, pela lembrança. Gostoso a gente curtir a família, sentir aniversário assim, a gente tem que curtir bastante mesmo, né? Vamos para a leitura? Eu vou compartilhar aqui o livro. O bom que salva bem aonde a gente parou mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo dividir a tela aqui. Vai ficar meio pequenininho para ler, né? Mas a gente consegue. Bom, vamos lá. Nós estamos aqui na página do PDF, né? Na página 24. Então, vamos prosseguir, né? Para a Cecília que está chegando, né? Cecília, a gente faz a leitura sistemática do livro mesmo, viu? A gente lê junto. Então, à medida que a gente vai lendo, né? Vamos sentindo a necessidade de fazer pausas, né? Então, qualquer um de vocês pode pausar, sabe? Pedir a palavra, ampliar, tá bom? Isso é ler com a barriga, né, que a gente fala. Tá bem, obrigada. O Barba Azul, acho que é aqui mesmo, né? Barba Azul ameaça com a morte. E agora algo interessante acontece. A vítima não assume totalmente o papel de vítima. Primeiro a mulher tenta ganhar tempo, alegando querer rezar. Na realidade, ela se conecta com a sua irmã, Anne. Essa irmã, ela tem uma conexão com a grama verde e o sol que brilha, e com os irmãos que são mencionados aqui pela primeira vez. Essa é uma cena muito importante, porque mostra o que se pode fazer em tal situação. A doutora Verena Casti está, então, analisando o conto que ela contou anteriormente, né, o conto do Barba Azul. Né. A princípio surge a impressão de que é impossível escapar do tema de agressor e vítima, que a única alternativa é a morte. Úteis se tornam agora os relacionamentos sustentadores do tempo anterior à Barba Azul. Relacionamentos que a mulher mantém. A relação com Anne e com as pessoas com que ela se relaciona. Mas a relação com um poder que não se encontra dentro da esfera de Barba Azul e que transcende o mundo humano também se torna útil agora. A oração pode ser entendida como uma conexão com algo transcendente. Em outra variante do conto de fadas, não é a irmã Anne que está no topo da torre, mas o Frei Jacques, um pequeno monge velho. Ainda em outra variante, é um tipo de Deus que se encontra no alto da torre. É curioso assim que os contos e os mitos, né, nunca tem um conto só, né? Então vai tendo variantes, né? Versões. Né? Assim, pessoas diferentes podem ser abordadas para obter ajuda. Por um lado, pessoas próximas do passado, por outro lado, pessoas que estão ligadas a algo divino. E é verdade, né? Quantas vezes, assim, diante de uma situação, assim, difícil, a gente tem que se lembrar, né, de quem a gente foi no passado. Vocês já viveram isso? Quantas e quantas vezes, né? Numa situação difícil, eu tenho que me lembrar,
nossa, mas eu quando tinha tal idade, eu não sofria desse tipo de coisa, né? Tipo, ou usei uma ferramenta, né? Ou escapei de uma situação parecida, então consigo, né? Que é o que a doutora está fazendo a gente pensar aqui, né? No caso da moça do Barba Azul, né? As irmãs representam as pessoas, as partes dela que existiam antes do Barba Azul, né? O passado, né? E os irmãos, né, assim, aquele que está para chegar, né, e detonar com o Barba Azul, é algo, então, ligado ao futuro, algo divino, algo transcendente, né? Que também é importante. Ao estabelecer essas relações, assim ela estabelece contato com lados de si mesma que não são afetados por esse problema representado por Barba Azul, que nada tem a ver com a sua destrutividade e que também a inserem em um contexto de vida maior. Ela dá o passo decisivo para sair do sistema de vítima e agressor. Agora, ela impressiona nessa situação não apenas como uma vítima, mas ainda mais como uma modeladora desesperada do seu destino. No entanto, ela está em perigo de se tornar vítima do Barba Azul. Para poder assumir o controle sobre sua vida, nesse momento, ela tenta reativar aquilo que também existe em sua vida, além do sistema agressor-vítima. No trabalho terapêutico com traumas, o terapeuta tenta lembrar a pessoa traumatizada daquilo que ela era antes do trauma, dos recursos que ainda estão à sua disposição. Isto é relativamente difícil, porque o trauma costuma ocupar totalmente o primeiro plano e as memórias de uma vida anterior, melhor. E as memórias de uma vida anterior melhor são obscurecidas por ele, pelo trauma, né? De modo que as experiências de vida são distorcidas pelo trauma. No entanto, a questão é que ainda está disponível e pode ser reaproveitado. É uma questão de recursos. No contexto de nosso conto de fadas, Barba Azul, né, isso significa descobrir quais áreas da personalidade e experiências de vida, não foram afetadas pelo mundo de Barba Azul. Vocês me desculpem, eu estou ainda no meio de uma gripe, tá? Então uma tossezinha vai existir, né? Gente, aqui eu me recordo do conto da Branca de Neve, porque todos os contos vão trazer essa perspectiva, né? Essa perspectiva da totalidade. Todos os personagens que habitam o conto pertencem a um sistema só, né? Então, no conto da Branca de Neve, algo muito parecido acontece também, né? Porque a Branca de Neve, ela é uma vítima, né, de uma mãe narcisista, né, de uma mãe que quer devorá-la, quer matá-la. Né? E a Branca de Neve, assim, vítima, né, de uma mãe narcisista, né, que só pensa em si, invejosa também, né, vários sistemas dela estão em perigo, né, a começar pelos pensamentos, né, pelos sentimentos. E ela vai buscar recursos, né, no mundo interior dela. Muito curioso, né? É bem interessante isso, né? Os recursos que existem, né, anterior mesmo àquela experiência ruim, né? Se vocês se recordarem de mais uma história que traz isso, né, me conte aí, né? Isso está cheio, né? Esses exemplos estão cheios, aparecem muito, né, na arte em geral, né?
Existe, obviamente, uma conexão com algo transcendente, que vai além da vida cotidiana, e existe uma conexão com a irmã, e por meio dessa irmã, com a natureza e talvez também com a beleza. Né? Pelo susto, quando a jovem esposa vê os corpos, ela cai em si. Sofre um choque salutar de consciência sobre a situação. A vítima finalmente cai em si graças à terrível constatação de que ela é uma vítima. E isso viabiliza uma nova ação. Pois as mulheres mortas que ela vê são também aspectos femininos dela. O que significa que quando ela se une à Barba Azul, muitas de suas possibilidades de vida feminina são mortas. Ou já estão mortas. Nos contos de fadas, porém, os mortos podem ser ressuscitados. Assim, quando ela se rende a essa história de poder, ela perde muitos aspectos de si mesma. Graças a esse susto, ela cai em si. Encontra mais uma vez seu próprio eu, e mais uma vez se torna segura em seus próprios sentimentos. Isso lhe permite reativar as outras coisas que ela tem em sua vida e que não estão ligadas ao mundo de Barba Azul. Pausa aqui. Me ajudem a pensar, né, o quanto é importante, às vezes, a gente levar um susto. Me ajudem a pensar nisso. O quanto é importante, às vezes, a gente levar um susto, porque é só no susto que a gente cai em si. Ou eu tô falando groselha? Me ajudem aí, gente. Acho que é o sacode, né, André? Oi, Ju. Esse susto traz pra gente justamente esse sacode mesmo, do despertar, né? É o despertar, é isso. O acordar, né? Eu fico pensando que, às vezes, né, esse susto vem também por meio de uma doença. Eu escutei uma vez, né, uma conhecida falando que ela só percebeu o quanto ela estava morrendo naquela situação quando veio um câncer. Olha. Né? Então, ela acordou, né? Uma outra que eu conheço que também acordou para a vida diante da morte de uma amiga. E aí, tipo, meu Deus, né? Olha, a morte aqui de uma amiga jovem, querida, amada, e o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Eu acho que é um impacto, né, importante e que não deveria, né, ser dessa forma, mas muitas vezes a gente realmente não consegue, né? Não consegue enxergar. Não, às vezes o nosso ego, ele fica vagando, né? Ele fica dando muitas voltas, né? Porque quantas vezes a gente já ouve... Eu vou falar numa linguagem que me vem agora, tá? Assim, quantas vezes a gente ouve o chamado, né? A gente sente alguma coisa, sabe? A gente sente, a gente percebe intuitivamente, né? Que algo não tá legal, né? Porque todos nós temos o atributo da intuição. Ninguém está desprovido disso. Ninguém está desprovido disso. Sabe, aquela coisa, depois que acontece, né, a gente tem aquele sentimento que fala assim, eu avisei você, né? Não é? Mas, muitas vezes o nosso ego, ele está assim, cego, surdo e mudo, né? Cego, surdo, mudo, ele está ali fixado, né, em outras coisas e não se conecta, né? Aquilo que a intuição está apontando, né? Eu já dou a palavra, Katiuska. Então, eu noto assim comigo, né? A intuição, ela aparece muito no imperativo. A intuição, para mim, André, né? Não aparece fazendo perguntas, sabe? Me questionando. A intuição aparece me dando ordens,
sabe? Faça, não faça, é, não é. Então, comigo é muito assim, né? E eu noto que o recurso do susto, né, ele serve para dar um chacoalho no ego. Ele serve, sim. O susto pode vir um pesadelo, né? A hora que você senta na cama até ofegante, suando, né? Porque o teu mundo interno está te dando um susto, né? O susto pode vir de forma simbólica, até sincronística, em acidentes, tropeços, numa situação que faz, nossa, quase eu morri hoje, sabe esse tipo de coisa? E aí a gente tem que parar, porque a vida é simbólica, né? Aí a gente tem que parar para se perguntar, não, pera, eu estou deixando de prestar atenção a algo muito sério. Porque para eu estar passando por um susto, né, algo muito sério, eu estou deixando de olhar, né? Oi, Catiusca, pode falar. Tu tá falando. Uhum. 3 pontinhos vou falar, é verdade. Um é sobre essa questão do susto em relação à doença. Eu vi uma matéria essa semana, foi até no Instagram, de um homem que estava com 98%, não sei se vocês já viram, 98% do corpo já tomado pelo vitiligo, e aí ele resolve terminar uma relação de não sei quantos anos, eu não me lembro, mas eram muitos anos, e aí as manchas começam a sumir. Olha. Então, assim, não sei se é verdade, não sei até onde é isso, mas, assim, me chamou muita atenção que ele esperou quase 100%, de repente ele nem sabia que estava atrelado, né? Essas questões emocionais. O outro ponto é essa questão do susto e dos avisos em relação à intuição. Eu tenho essas manias de trazer filme para poder dar exemplo, mas eu não sei se vocês assistiram aquele Não Falem o Mal. Não. Ele é um filme muito bom sobre um psicopata mesmo. Ele tem várias patologias ali, eu identifiquei. Mas ele dá o aviso o filme inteiro das coisas que... Ele até me causou muito desconforto do tanto que ele é invasivo, sabe? Aquelas pessoas... E ele sempre faz aquela piadinha, deixa, sabe? Nas entrelinhas. E há uma frase que me chamou muita atenção, é o casal que passa, eu não vou ficar dando muito spoiler, eles perguntam, por que você está fazendo isso com a gente? E ele responde, porque vocês deixaram. Olha. Mas, assim, o tempo inteiro no filme, pra gente que eu assisti com essa observação, né, dessa parte psicológica, eu vejo a sinopse e já me chama a atenção. Ele dá avisos. A intuição da mulher, da esposa, toda hora grita, sabe? Ela toma a decisão de não continuar e o marido fala, não, mas não sei o quê. E aí acabam se metendo numa situação bem complicada. E o terceiro ponto, eu queria só voltar lá no comecinho que você falou em relação a gente esquecer da vida que a gente tinha antes dos traumas. Eu passei por uma experiência na semana passada que eu fui fazer uma palestra e eu tive que revisitar alguns traumas meus e foi pego de surpresa. E eu tive que fazer 4 vezes a mesma palestra para 4 grupos diferentes. E eu tive que acessar e repetir 4 vezes a mesma coisa que eu achei que já estava resolvida. E aí eu tive que voltar para lembrar quem eu era. Nossa! Mas isso foi tão assim, mexeu tanto comigo que eu estou até agora mexida com essa situação. Então, e é bem isso, né? Que eu queria compartilhar. Às vezes a gente tem que lembrar, né, assim, que quem a gente é antes do trauma, né, para a gente poder dar conta de lidar com o trauma, principalmente numa situação dessa, né? Tipo, exato. Por razões profissionais, a gente muitas vezes precisa fazer essa dissociação positiva. Dissociação positiva. Você faz, fiz com tudo certinho, com excelência, mas o voltar para casa, o ficar em casa sozinha, depois analisando tudo e acessando tudo isso, foi punk. É mesmo. Mas foi legal, foi bom, foi positivo. Eu levo como positivo. A Ju comenta aqui, né, que ela percebe a intuição, né, que a intuição deixa dúvidas, né? Se há dúvidas, percebam-me no emaranhado da mente. É isso.
né? Sabe, quando... Desculpa, André. Pode Deixa eu falar, interromper. pode falar. Quando você fala, né, Francesca, da questão positiva, né, o susto também pode ser positivo. Meu namorado recebeu um milagre, sabe, gente? É difícil de falar sobre milagre, né? Mas o caso dele foi muito explícito, assim, confirmado pelos médicos. Ele poderia até levar para a igreja, se ele quisesse, porque passa por uma bateria, né, científica de testes, né? E foi um grande susto também para todos nós, né? Ele vivia 40 anos uma situação e ele teve uma cura, assim, que estava completamente fora do contexto de acontecer, né? Cientificamente. Então, foi um susto muito grande para ele. Agora, a pergunta é, o que a pessoa faz com isso, né? O que faz, né? Seja com algo muito assustador, terrível, ou com algo tão lindo, né? Tão transformador. O fazer alguma coisa é o mais difícil, né? É o que a gente faz, né? É o que a gente faz com o recado, com o aviso, né? Eis a situação. No conto que a gente está trabalhando aqui, né? Ela viu as partes femininas mortas, né, de si mesma naquela situação, né? E algo foi feito. Eu acho bonito quando a doutora coloca aqui, né? Que ela recobrou alguma coisa, né? Cadê? Aqui no final, nos contos de Fara, graças a esse susto, ela cai em si, encontra mais uma vez seu próprio eu, e mais uma vez se torna segura de seus próprios sentimentos, porque naquele momento foi isso que ela fez, né? E foi gradativo, né? Isso lhe permite reativar as outras coisas que ela tem em sua vida e que não estão ligadas ao mundo do Barba Azul. Ela se lembra, né, de quem ela é, né, antes daquela experiência. Oi, Cecília. Deixa eu abrir o microfone. Abrir a câmera também. Espera um pouquinho. Oi, pessoal. Oi. Boa noite a todos. Prazer em conhecê-los, em ouvir a voz de vocês. E, assim, eu acho muito instigante essa situação de lá, sei lá, a certa altura da vida, até você se dar conta que de repente alguma coisa mudou, sabe? E que é um susto para a gente, porque eu acho que tudo que é novo, de uma forma geral, aquilo nos assusta, porque nos tira de uma faixa, de algo que a gente está, assim, digamos que num comodismo, acomodado, que a gente às vezes já se sente há tanto tempo incomodado que a gente até se acostuma, porque aquilo vai chegando de uma forma leve e sutil, e às vezes a nossa vida entra assim em determinadas fases da vida. Eu digo isso por causa assim que eu já passei de uma idade em que a gente está naquele torvelinho, em que tudo nos envolve, a gente tem muitos filhos, eu tive 4, por exemplo, então você não tem tempo de prestar atenção em você, em muitas coisas. E salvo isso, ainda quando a gente já traz uma dificuldade, às vezes, de ser uma pessoa, digamos que, numa infância já mais introspectiva, em que você já não se punha muito em contato, não me punha muito em contato com as pessoas, e eu passei de uma vida familiar, de repente, para, com 18 anos, uma vida de casada, e sem me dar conta de tudo aquilo, fui me envolvendo. Era uma família alegre, grande, é uma família, assim, do meu ex-marido, mas, assim, depois, um certo dia, eu percebi que tem alguma coisa errada, sabe? Isso não foi a coincidência da pandemia, porque antes da pandemia acontecer, foi assim, a pandemia acho que começou mesmo, acho que começou aquela coisa, acho que foi em março de 2020, e eu tenho essa coisa da intuição comigo, mas acho que a intuição é o meu emocional, porque quando chegou no final do ano, eu tinha mudado recentemente para uma casa aqui, uma casa bonita, no condomínio, e ia reunir boa parte dos parentes, né? Mais assim, da família do marido, muito grande. Mas eu senti uma angústia tão grande, como se algo tivesse acontecendo no mundo, sabe? Uma angústia que eu não sabia mensurar, mas eu pensava assim, tem alguma coisa acontecendo e está todo mundo festejando, falando em Réveillon, em festa, e eu não queria saber de festa nenhuma. E sabe, vamos fazer na sua casa, porque a sua casa é grande, a sua casa é linda. E aquilo, para mim, já era uma sensação assim de que a minha casa íntima não estava arrumada, sabe? Eu podia estar na melhor casa, né, nesse momento da minha vida, que era para mim,
em termos de uma construção, de uma realização, tinha um casamento bom, os filhos, todos, mas tinha algo em mim que não ia bem já há muito tempo. E isso acho que talvez de final de ano mexeu muito comigo, porque também vem a data do Natal, é uma proximidade, assim, que era o aniversário da minha mãe, eu perdi minha mãe, assim, muito jovem, sabe? Então, acho que tudo isso mexia. Logo depois que veio a pandemia, então, bom, passou um período, em setembro eu me vi com a Covid. Eu já tinha tomado uma dose de vacina, mas me vi com a Covid, e foi aquelas do isolamento mesmo, que a gente ficava 45 dias ali dentro da casa. E olha, enquanto o pessoal ali mandava aquelas coisas de WhatsApp, todo mundo preocupado, porque vai acontecer isso. Eu não sei quantas inúmeras mensagens eu mandava para as pessoas, assim, no sentido de se acalmarem. Eu não estava preocupada com aquela morte, mas eu comecei a perceber, assim, que para mim já estava acontecendo uma morte há muito tempo, que eu não estava conseguindo ver, que era a minha morte. Parece que eu fui, assim, aos poucos, quer dizer, permitindo certas coisas, que aquilo lá me fez chegar numa forma de um descontentamento interno, de uma desilusão, de uma apatia, que para mim nada tinha graça, entende? E parece que foi nesse momento que eu parei e que eu tive esses 45 dias sem estar naquela rotina da casa, porque daí eu fiquei isolada no quarto, que era do meu filho, e ele estava em outra cidade, porque eu fiquei sendo cuidada ali, porque eu não podia estar no meio dos outros para não contaminar o pessoal, que naquela época o protocolo era esse. Né? Sabendo que vários ali já estavam contaminados, mas o protocolo médico era esse. Mas para mim aquilo foi um alívio, ficar aqueles 45 dias em que eu não tinha que servir ninguém, eu era servida, sabe? Minha filha me trazia alguma coisa no quarto, e eu o que eu fiz nesse tempo? Eu tinha começado a estudar uns estudos psicológicos, que é de Joana de Ângeles, sabe? Em busca da verdade. E isso daí acabou que eu fui buscar as orientações no psicólogo, que eu descobri por acaso, porque ele tinha uns textos e ele estava fazendo uma live, porque ele estava no lockdown lá em Londres. E ele se viu preso lá e começou a oferecer essa série chamada Vai para Dentro, que é uma série assim, ele é um psicólogo, um analista junguiano, e ele é espírita também, tirando a religião dele, mas ali ele atuava como psicólogo. E eu fiz uma imersão naquilo. Como sempre, eu chego assim depois das coisas, que nem aqui eu cheguei no 5º módulo, lá eu também cheguei, acho que era a 5ª live, e ele estava mudando para esse canal para poder separar a psicologia do espiritismo, e porque ele tem um trabalho terapêutico que tem enorme. Então, assim, eu fiz toda essa série, que acho que uns 25 vídeos, e depois, quando terminei, que acho que deu os 45 dias, eu falei, meu Deus, gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu levei um susto, mas assim, de uma coisa que eu já vinha amadurecendo, estava no meu inconsciente, mas eu não sabia, do descontentamento, e muitas coisas foram acontecendo na minha vida. Assim. E hoje eu vejo que esse susto, na verdade, foi para mostrar aquela pessoa que acho que eu não vinha vivendo. Até pelo contrário, quando eu tento resgatar, e resgato muitas coisas daquilo. E vivi, foi uma vivência. Mas eu percebo que muito daquilo, eu era uma pessoa que eu fiquei fechada num lugar, como se eu tivesse medo do mundo, eu não queria pôr a cara no mundo, e eu me fechei naquela situação, sabe? E um dia, quando veio essa pandemia, parece que ela me convidou, assim, quando todo mundo pensava em morte, eu falava, mas que morte? Eu falei assim, se eu for daqui, morta eu não estarei, eu já pensava assim. Aqui, agora, nessa vida presente, se eu tenho que fazer alguma coisa, tem algo que eu não fiz ainda, e que eu quero fazer, eu quero me descobrir. E está sendo assim, vou falar para você, está sendo um desafio para mim, porque eu mudei meu estado civil, eu vi ela falar aqui, eu não sou com 93, eu sou com 63, eu tenho um casamento de 43 anos, que todo mundo falava, é o casamento perfeito, mas um dia eu olhei e falei, olha, você é meu amigo, sabe, ele não entendeu nada, eu falei, eu tenho uma amizade sincera por você, mas não acabou, eu preciso viver a minha vida, meus filhos são adultos, eu não preciso pegar na mão deles. Hoje eu estou tendo uma convivência, no começo ninguém entendeu nada, mas você quer saber, hoje está com os filhos, pelo menos tudo isso está se reajeitando, até com o ex-esposo, porque ele já tem uma companhia, já está com alguém, eu acho que assim, enfim, a vida ela caminha, a gente tem que ter às vezes a coragem de levar esse susto e saber o que a gente vai fazer com isso, sabe? E eu estou tentando fazer, não vou falar para você que está sendo fácil, mas a gente está buscando caminhos, né? Mas acho que às vezes o susto é necessário, porque ele corre de algo que você ficou muito tempo ali sem olhar para aquilo. Né? Exatamente. Eu considero que fiquei muito tempo sem olhar para certas coisas, sabe? Então é um pouco disso, né? Assim, da minha parte. É um depoimento pessoal,
não é uma história, é uma coisa assim, não sei nem se traz alguma coisa a contribuir, mas às vezes a gente tem que falar de certas coisas, porque para mim isso foi uma virada na minha vida, assim, parece que hoje eu estou vivendo uma outra pessoa que eu estou tendo que me construir. Claro que eu tenho sedimentado tudo que passou da minha vida e tem uma base assim que eu levo como gratidão de tudo, mas a gente tem que ter gratidão também por todos os desafios que a gente começa a viver, porque hoje eu estou vivendo esses desafios, eu vou falar, não é fácil, mas assim, eles me fazem me sentir viva, de verdade mesmo, que hoje eu estou começando a olhar, assim, participar das coisas que estão ao meu redor, sabe? Olha, Cecília, o seu relato aqui, né, ele só mostra para a gente, né, de que é possível, sim, a gente olhar, né, para esse quarto, né, que nem o conto mostra, né, que é esse quarto, e a gente retomar, a gente fazer essa virada, né, então, obrigado pelo seu relato, viu? Obrigado mesmo. Eu agradeço a paciência de vocês em me ouvirem, e eu agradeço muito por estar aqui nesse momento, porque, olha, eu vou falar uma das primeiras vezes na minha vida que eu sinto assim, olhando para tudo isso que eu estou fazendo, eu falar, parece que agora eu estou no lugar que eu queria estar, que não tive oportunidade. Né? Então, eu agradeço muito estar com vocês, com cada um de vocês. Eu sei que dentro de nós existe um verdadeiro oceano mesmo. É isso mesmo. É muito Olha, assunto. Se a gente estivesse no encontro presencial, né, iria rolar um abraço coletivo agora na Cecília. Então, olha, se sinta abraçada, viu, Cecília? Se vocês puderem me dar, eu aceito. Então, assim, sinta-se abraçado. Também, tá bom? De coração mesmo. Que limpeza, que lindo isso. De coração, né? muito obrigada. E aqui me surge uma coisa importante, né? Por isso que é bom a gente ir lendo com as vísceras, né? A gente está lendo de forma visceral, né? Ler de forma visceral. Então, assim, me surge uma coisa interessante, se a gente puder essa semana fazer uma pausa em algum momento, sabe? Até hoje à noite, antes de dormir, né? E eu sei que isso é um ato corajoso, sabe? E a gente fazer esse abrir portas, sabe? Então a gente abrir um cômodo, né? Que é o cômodo do conto. E a gente perceber o que está morrendo na gente, ou que já morreu, né? E a gente olhar mesmo, tipo, o que será que está morrendo em mim, né? Que eu tenho que encarar isso. Vamos ver o que vem? Porque eu vou fazer isso também, sabe? Eu já estou revisitando todas essas coisas aí desde semana passada. Bora lá, então! E me deu assim, na segunda-feira, aí passou, foi levando, aí na segunda-feira, ontem, né? Me deu, sabe, aquela sensação de luto mesmo, sabe? Porque uma parte de mim realmente estava lá naquele dia. E revisitar isso foi, assim, bem... Parece que é uma coisa boba, mas, assim, foi bem impactante para mim. Então, eu já estou revisitando esse quarto aí. Então, bora lá, vamos continuar revisitando esse quarto. Aí. Você sabe que no livro Mulheres que Correm com os Lobos, tem uma parte que a doutora Clarissa, ela comenta isso, né? Que às vezes a gente vai ter que olhar para os nossos descansos, né? Descansos são aquelas capelinhas, né, que as pessoas fazem nas estradas, né, quando alguém morre, né, na estrada, né? Aquela capelinha, põe uma cruz, aquilo se chama descanso. Então, na trajetória da nossa vida, né, quantas coisas ocorreram, né, que algumas partes nossas ficaram mortas no caminho. E às vezes a gente vai ter que olhar para aquilo, sabe? Olhar para aquilo não para ficar fixado naquilo, não é isso. Mas para a gente retomar aquilo dentro da gente. Né? Porque a vida continua, né? E às vezes a gente vai passar pelo mesmo ponto, né? A vida não é uma linha reta, né? A vida é um caminho em espiral, né? E às vezes a gente vai voltar no mesmo ponto e vai olhar para aquilo, algo em mim morreu aqui, né? E às vezes o pouco que a gente ressuscita daquilo, né? Quantas ressurreições, né? Então, gente, é muito forte isso, é muito intenso isso. E a gente não vai conseguir fazer em uma semana, em um mês. Às vezes a gente vai levar a vida toda, né?
para lidar com algumas coisas, né? Mas vamos ter paciência, amorosidade, né? É muito profundo, muito mesmo, né? Oi, Cecília. Eu só queria falar mais uma coisinha, né? Porque eu vi a Catiúcia falando aqui, assim, né? Que é uma semana isso está meio que assim nela. Então, assim, que a gente não perca a oportunidade de dialogar com a gente mesmo, porque essas coisas, às vezes, que estão com você aqui, até à noite, quando a gente sonha, no dia seguinte, eu sou muito assim hoje, porque eu passei a valorizar muito mais a minha intuição, porque eu acho que por muito tempo eu não pude olhar para ela. Eu sempre fui muito intuitiva, mas eu deixava de lado, eu deixava porque tinha coisas práticas para fazer, né, na minha situação. E hoje, assim, que eu estou nessa fase, eu falo tudo eu olho, e olha, eu me surpreendo muito, porque há coisas que coincidem, há coisas que vêm, e principalmente quando aquilo volta, como você falou, André, quando a gente tem uma situação que não está resolvida, ela pode voltar depois de 5 anos, lógico, um pouquinho diferente, mas o tema é aquele, ele vai voltar, vai ressurgir, e é porque aquilo está dentro de você, e você precisa tratar daquilo, faz parte, às vezes, da sua dor, daquilo que você tem que acolher em você, né? E aprendi muito a olhar assim para mim, que hoje, assim, não importa, seja o que eu seja, que não seja bonito, mas para mim já é bonito porque eu estou admitindo que isso sou eu, tá bom? E já está ótimo, que eu falo, e eu posso ser melhor cada dia, sabe? Cada dia eu posso fazer um trechinho um pouco melhor, eu nunca vou deixar de conversar, olhar para as minhas dores e falar assim, isso que você falou, chegar à noite e falar assim, deixa eu olhar aqui, né? O que está acontecendo? Será que eu estou me perdendo de mim de novo? Né? Então, assim, é isso, sabe? É pensar assim, e ficar atento para a intuição, porque a intuição, eu acho que é uma coisa maravilhosa, a gente nasce, todos nós temos, acho que é o sentido nosso que, assim, que isso vai se ampliar muito ainda por causa da nossa sensibilidade, que a gente está precisando ser mais sensível, e não tem outra forma de alcançar o outro se não for pelo sentimento e pela intuição de sentir e valorizar isso. Isso que eu queria só. Olha isso, não tem outra forma da gente alcançar o outro, né, a não ser pelo sentimento. E às vezes não é tocado, sabe? Se você não sente algo e não passa por aquilo, às vezes você não consegue alcançar que o outro está no momento de dor, que ele precisa daquilo. Então, que a gente possa ter conosco também, mas primeiro a gente tem que olhar para a gente, não é o olhar do egoísmo, é o olhar da gente olhar a nossa dor, para poder entender que a gente tem dor, não querer passar por cima dela, achando que a gente é super forte, que a gente tem que fazer tal coisas e deixar de olhar para a nossa própria coisa. A gente olha de 10 pessoas, mas mecanicamente, né? Por uma obrigação até. Às vezes é melhor se importar só com uma pessoa, naquele momento preciso, do que olhar para 5, 6. Acho que vale mais o seu sentimento, o que se você fala parece mínimo, mas aquilo diz respeito a você, né? Então, olha, se a gente tiver ouvidos de ouvir, né, e olhos de ver, coração de sentir mesmo, a gente percebe que o encontro de hoje aqui no Clube de Leitura está sendo um encontro do self, tá? Está sendo um encontro de alma. Sim. Então, assim, a Ju mesmo, ela acabou de citar aqui, né, na mensagem, que ela está passando por uma noite escura da alma, né? Então, citando aqui, né, São João da Cruz, né? Então, eu penso que isso tudo que está acontecendo aqui no encontro de hoje, se a gente perceber, é um abraço que vem para dizer assim, olha, sabe, vai ficar tudo bem, vai dar certo. Sabe, justamente... tudo passa, né? E a gente Exatamente. Precisa se abraçar no momento que a gente está com dificuldade. Né? Com certeza. Não ter vergonha, não ter receio de pedir. Que lindo isso. Né? Que coisa André, linda. só vou acrescentar uma coisinha. Oi, Catiusca. Na noite seguinte, ela falou de sonho, eu sonhei que eu tinha perdido os dentes de baixo, na sequência. Eu levantei logo, já anotei o sonho, porque foi bem que eu acordei assustada, assim. Aí anotei e voltei a dormir. Porque não foi uma coisa que doeu, mas foi uma coisa que assustou. Eu ria, mas eu ria assim, sabe? Eu ria por fora, mas dentro eu estava me sentindo incomodada que meu dente estava caindo. Era uma situação muito estranha. Talvez você não tivesse aqui com alegria, né?
Não, com certeza. Mas só para dividir, agora eu vou parar. Olha, essa conversa vai longe, hein? Meu Deus Por do isso que eu vou parar céu! aqui, senão vai ter que ser. Deixa eu parar. Eu sou uma pessoa empolgada, sabe? Então deixa eu parar. Mas isso é muito lindo, né? É assim, é sinal que tem afeto, né, no encontro. Apesar de ser um encontro à distância, né, de forma remota, né, tem afeto circulando aqui, né? Então, a gente vai voltar um pouquinho mais para a Verena. Nós vamos uns 5 minutinhos, a gente encerra, tá? E aí ela comenta que é interessante que os irmãos, né, olha lá, os irmãos são apresentados com suas profissões, né? Um é um dragão, no conto, né? E o outro um mosqueteiro. Esses irmãos estão ligados a ela como filhos da mesma mãe. Se analisarmos o conto de fadas no nível subjetivo, ou seja, no nível de dentro de um sistema, né, de uma pessoa, vemos que ela não só tem um mundo de barba azul, e um ânimos de barba azul, né, como parte da personalidade dentro dela, mas também essa irmã Anne e os irmãos. Né? Ou seja, nós podemos ter um barba azul dentro de nós, um destruidor, né? Como a gente pode ter, né, um feminino e os irmãos, um dragão e um mosqueteiro. Como devemos entender esses irmãos? Eles trazem salvação. E são agressores tangíveis. É por meio deles que Barba Azul se torna vítima. Ele é morto. Aqui nessa imagem, torna-se bastante claro o que significa agir com agressão contra a destruição. E a mulher, a antiga vítima, agora é redimida. Agora o tema de vítima e agressor é encerrado. E nós nos vemos diante de uma nova situação. A mulher distribui toda a sua riqueza, ela não está mais presa no mundo do Barba Azul. Ela pode usar essa energia que estava ligada ao complexo de Barba Azul para dar algo aos irmãos, para casar a irmã Anne e também para casar-se ela mesma com um homem muito honrado. Resta considerar, no entanto, por qual razão Barba Azul foi capaz de passar do papel de agressor para o de vítima. Ele queria ser eliminado? Seria isso, em última análise, uma expressão do desejo de morte de uma pessoa destrutiva? A morte é o meio para acabar com a necessidade de ser destrutivo? Como essa redenção deve ser entendida no final? Eu vou ler mais um pouco para fazer sentido, tá? Para a gente encerrar o encontro de hoje. Podemos escolher como protagonista, de cuja perspectiva contemplamos o conto de fadas, a pessoa que sobrevive. Vemos então esse conto de fadas a partir da perspectiva da mulher, que inicialmente se apaixona por Barba Azul, mas que depois consegue escapar dele. Barba Azul se torna, assim, uma parte da sua personalidade, que ela teme e enfrenta resolutamente com seus próprios recursos. Ou seja, ela tenta eliminar esse lado de si mesma. Afinal de contas, são as riquezas de Barba Azul que agora permite que os outros vivam uma vida muito mais confortável e tenham até mesmo um relacionamento amoroso. Em outras palavras, não existe nada destrutivo que, uma vez reconhecido e eliminado, não apresente também lados positivos. O mesmo acontece na vida cotidiana. Se o complexo de Barba Azul fosse dissolvido, se todos aqueles atos e pensamentos destrutivos fossem sacrificados de forma decisiva, então toda a energia associada às fantasias destrutivas poderia ser usada para fantasias construtivas e para melhorar a vida.
Então, olha só, se eu carrego dentro de mim uma energia destrutiva, ela pode se transformar numa energia positiva, construtiva. Porque a energia psíquica caminha em polaridades, né? Sigamos. Este conto aqui é o lance do Saulo que se transforma em Paulo, sabe? Né? O que era destruidor se transforma em algo bom. Então, dentro da gente, né, assim, esse lado nosso aqui quer... Porque, assim, o Barba Azul dentro de nós é o nosso lado predador, autopredador. É aquela parte que está machucando a gente mesmo. Às vezes pode ser um pensamento, uma atitude, pode ser um relacionamento, pode ser... Você sabe que você está se matando, né? Que tem algo dentro de você te matando. Né? Mas a gente tem que descortinar isso, né? Para que essa energia, então, se transforme em algo positivo, né? Construtivo. Esse conto de fada pode ser visto também como uma ilustração de uma relação de casal no qual Barba Azul governa. Eu vou parar por aqui, vou deixar a Ju falar, aí a gente continua na semana seguinte, né, desse ponto, tá bom? Oi, Ju. André, essa mudança, né, dessa lado negativo para o positivo, de todo jeito eu não entraria numa polarização também da mesma forma, porque o que é que me veio assim, né, quando a gente olha para esse aspecto, aí eu vou para o aspecto da mente mesmo polarizada, né, ora eu estou no negativo, ora eu estou consequentemente no positivo, então essa energia psíquica negativa, ela pode ser transformada numa positiva. Aí me lembrei muito para sair da polarização, do que a gente sempre chama dentro dos processos, né, de autoconhecimento, desenvolvimento, que talvez seria essa mente consciente voltada para o caminho do meio, né? Então é onde eu encontro o caminho do meio. E ali eu entendo a totalidade. Porque se eu só transformo, pelo menos é o que está me vendo agora, se eu só transformo do negativo para o positivo, eu continuo ainda numa polaridade. Né? Muito interessante, Mas Ju. quando eu neutralizo, não, eu encontro essa mente consciente. Eu sei que existem esses dois polos, mas eu não sou a polaridade. Né? Mas assim, eu venho para o centro, sabe? A ideia que me vem é essa. Eu saio desses polos e venho para o centro. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Muito interessante isso. Porque, assim, às vezes por uma questão, às vezes, de mecanismo de defesa, a gente pode se identificar, né, com o bom, isso, com o maravilhoso. Isso. Agora, eu sou só luz, entendeu? Sim. Ai, eu sou Sim. luz para todos, né? Isso. Negativo, né? Negativo. Eu me recordo, olha, você sabe, vocês aqui do Clube de Leitura sabem que essas coisas me atravessam muito por conta do meu pretérito, né? Porque eu fui um estudioso e ainda sou, né, com afinco da Bíblia, assim. Então, tem uma fala do Cristo que me intriga, né? Porque certa vez chegam nele e diz assim, bom mestre. E aí o Cristo ele já corta, né? Ele diz assim, não me chames de bom. Só Deus é bom. Eu amo essa fala. Sabe por quê? Porque assim, essa coisa de não me chames de bom significa que o Cristo ele tem a consciência da polaridade dele. Da polaridade. É um humano e divino, né? Exatamente. E é isso. É nesse ponto que a gente tem que chegar, sabe? Então, eu não sou só bom, não. Eu reconheço o meu lado mal. Tanto que eu reconheço que eu sei, às vezes, paralisá-lo. Eu sei dizer, chega, pode ficar aí, porque eu sei que você é capaz. Eu sei que você é capaz. Né? Eu me recordo quando meu filho mais novo, no clube, ele chegou do clube, né? Chegou em casa chorando porque alguém tinha batido nele, sabe? Bateram no meu filho. E aí eu fiquei numa posição assim, nossa, na hora eu fui tomado por um sentimento. Eu disse assim, Vitor, quem bateu em você? Como que é o nome? Como que ele é? Aí o meu filho mais velho falou assim, pai, você não vai agora lá no clube. Aí eu notei que o meu filho intuitivamente estava percebendo que se eu fosse no clube naquele momento, eu acho que eu ia perder todas as razões do mundo. Percebe? Né? Então, assim,
E depois, no dia seguinte, eu agradeci meu filho. Filho, se você não tivesse falado aquilo para mim naquele momento, talvez o pai iria, talvez algo muito sombrio dentro do pai iria entrar naquele clube, entendeu? É o fio da navalha, né, André? Percebe, Vocês gente? não sei se vocês já ouviram essa expressão de um filme muito antigo que fala sobre isso, né? É o fio da navalha. O fio da navalha ele é muito delicado. Então, qualquer movimento de polarização, a gente se envolve mesmo, a gente se Gente, coloca o nome desses identifica. filmes para a gente lá assistir depois. Esse filme é um filme antigo, mas assim, eu super recomendo dentro desse aspecto do desenvolver-se mesmo, sabe? De sair da identificação. E esse fio da navalha, para mim, quando eu lembro dessa história, me vai exatamente para esse lugar, do quanto é fácil polarizar e entrar na dor, né? Por isso que eu lembro muito da palavra do despertar, né? Quando você perguntou logo, eu vejo como o despertar dessa dor. Aí vem para ser equânime, né? Porque tem uma diferença, né, assim, entre o despertar e a identificação com o que é bom, Total. né? Porque, assim, a identificação com o que é bom é muito comum a gente ver isso. Em massa. Gente, em massa. Em massa, então, é assim, mal é o outro, não eu. Gente, é Destruidor é o incrível. outro, é o diabo, o espírito obsessor, o capiroto. Pode até ser que seja, mas eu não. Eu não. Então, essa identificação. Então, Ju, você está trazendo algo muito, muito forte e importante da gente perceber o que é uma tomada de consciência mesmo, um despertar, né, do nosso barba azul, né, e o que é um mecanismo de defesa, que falseia, né, dá uma falseada ali, né, então, é muito, e aí, assim, troca 6 por meia dúzia, né? Personifica o quartinho, né? Aí o quartinho ele passa a ser um quartinho temático. Por isso que em nome do bem, né, tá acontecendo Total, guerras, em nome do bem tá acontecendo caos no mundo hoje, entendeu? Né? Oi, Ana. É perfeito isso que a Júlia falou, e eu sempre que eu posso, eu falo isso com algumas pessoas, que se alguém me perguntasse o que eu responderia sobre uma síntese da finalidade da psicologia. Tem muitas, 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 a gente dá várias, né, diversas voltas em várias, né, finalidades, assim. Mas, se eu tivesse que sintetizar e escolher apenas uma, seria exatamente isso que a Júlia falou. É fugir das polaridades, é encontrar esse caminho no meio. E que é tão difícil, né? Porque, às vezes, aqui no mundo das ideias, a gente até consegue fazer isso, mas na hora de ir para o comportamento... E aí, assim, só para encerrar, que a gente já está, né? Eu tenho uma palavra que resume isso, sabe? Que é isso e aquilo. É a somatória. Não isso ou aquilo, né? E essa palavra e ou faz muita diferença, né? Muito interessante isso. Muito interessante. Gente, nós vamos ter que encerrar mesmo, né? Que senão nós vamos ficar até menos... Catiusca, você tem algo para contribuir? Pode falar. Não, é só concordando com a Ana e com a Juliana. E assim, a gente tem gente que tem essa questão de treinar isso, não polarizar, porque eu desde pequena sempre fui muito, né? Carregava uma raiva muito grande dentro de mim. Então eu tive que treinar isso em mim, de não polarizar, não tanto lá quanto cá. Só que teve uma certa época que eu caí no melindre de achar que eu estava controlando e buscando o caminho do meio, mas eu estava só acumulando ressentimento. Então, essa também, o cuidado, né, de a gente se enganar, às vezes o inconsciente da gente manda algumas mensagens e a gente acha que a gente encontrou o caminho do meio, né, mas você está se ressentindo, guardando um monte de coisa e isso vai explodir de uma outra forma. E essa experiência que você teve com a sua filha foi uma das experiências também que trouxe. Aconteceu a mesma coisa comigo, e foi aqui em Avaré. E logo que a gente chegou aqui, então, e eu estava num lugar onde eu não podia sair, e isso foi bom. Porque eu tive o tempo, eu não tive uma pessoa para me sacudir, mas eu tive o tempo de pensar. Conheço a minha filha, o que será que aconteceu, quais foram os motivos. Foi isso que me fez me acalmar. E aí dá tempo de chegar na escola e tentar resolver. Mas é muito difícil para uma pessoa que tem esse costume de ter, né,
esse costume de polarizar, depois tentar polarizar e cair no melindre de achar e se enganar e só criar, só acumular ressentimento, porque isso eu não botei para fora, mas ficou em mim. Mas muito bom, obrigado por me ouvir. Olha, gente, esse encontro de hoje rende, viu? Rende. Vamos tirar uma fotinha, só para a gente registrar esse momento? Né? Cadê a Carol? Ah, agora você não está no quarto azul. Muito bom. Depois eu posto lá para vocês a fotinha. Acho que a gente já tirou aqui. Legal. Gente, um abraço. Bom descanso para vocês. Até a próxima. Tchau. Antes disso, gente, a gente não vai. Eu vou dar uma olhadinha, mas eu acho que não vai rolar muito sorteio, viu? Me parece que as pessoas estão meio tímidas para fazer o amigo literário, né? E tá tudo bem, né? Então, eu vou dar uma olhadinha lá nessa semana, eu comento lá no grupo, tá bom? Tchau, Tá tchau, bom. gente. Até mais. Tchau.